palestra na Universidade Federal do Maranhão que promove a ousadia e educar com o fiofó. Não dá. No vídeo, dá pra ver subindo na cadeira, levantando o vestido e expondo suas partes. E aí, quando você mostra isso pra tia, a tia que tá lá na igreja, rapaz, não tem como isso é o petismo, isso é a esquerda. Então, a gente conseguiu trazer as pessoas pro nosso lado, basicamente mostrando, cara, isso é a esquerda. A gente é contra isso daqui. Ser contra a esquerda nos levou até um local. A gente precisa dar o próximo passo. Aí veja. Veja isso aqui, sobre o próximo passo. Eu vou entrar no ponto central. Eu acho que nós estamos enfrentando uma contra-revolução conservadora e de direita no país. A gente teve um período de ascenso da esquerda. A gente teve todo aquele período. Enfrentamos os anos 90. Mas nos anos 90 a gente tinha força. Lutar contra a privatização. Elegemos Lula. De 2013 pra cá, Jacé, essa dificuldade da base do trabalho é uma coisa real. A unificação dos evangélicos. Então, nesse último período, vamos reconhecer. Surgiram uma liderança de direita. Essa turma toda que surgiu das ruas também. Naquele movimento, naquele golpe contra Dilma. Então, nós estamos numa situação muito complexa. Por que nós ganhamos? Pela força do Lula. Agora, não paramos a contra-revolução conservadora de direita. A gente tem que derrotar essa turma daqui a 2 anos. O governo tem que dar certo. A gente tem que fazer mudanças substanciais. Tem que ter um discurso político importante. Eu tô achando que a gente, coletivamente, tá fazendo pouco. Nós temos que ser um representante dos de baixo, dos trabalhadores. O Lula foi isso. Foi antissistema. Eu acho que esse é o desafio coletivo nosso da esquerda. Mas volto a dizer, pra mim, é um momento difícil, porque há uma contra-revolução conservadora de direita na base. É o seguinte, pensa aquele comício do PT, não era só do PT, era uma certa frente ampla já, no Largo da Carioca, que o Mano Brown vai lá e fala da questão fundamental, que é a questão de voltar a falar com as bases. Eu acho que hoje, além de voltar a falar com as bases, é o que dizer para as bases. A gente não sabe praticamente o que dizer às bases. O que dizer, por exemplo, Lindenberg, há uma base que era do operariado, que tinha carteira assinada, que era mais católica do que evangélica, ou seja, a base também mudou ao longo desse tempo, desde a pergunta do Mano Brown, mudou mais ainda. É uma base que vive de aplicativo, de serviço e não mais do chão da fábrica. O que dizer para esse trabalhador precarizado, ou o que dizer para essa nova base, que também é uma nova base? Olha, Chico, obrigado pela pergunta. Eu estava naquele comício que o Mano Brown fez esse discurso. O Mano Brown, eu acho que ele acertou a fazer aquele discurso. Mas não é só uma questão de vontade. Quando eu falo que tem uma contra-revolução de direita, conservadora, é porque, Eduardo, eu estava lá em campanha. Estava rodando tudo. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu. Você sabe, Baixada Fluminense. Você sabe que até 2014, a votação da Baixada Fluminense era igual à votação do Nordeste. Agora, Bolsonaro teve 65% dos votos. Teve uma mudança. A questão evangélica, o emblocamento é muito sério. E teve todo um processo, né, Eduardo, que a gente viu, de demonização do PT, a prisão do presidente Lula. Então não é questão só de ir. Tem um processo acontecendo no Brasil. É por isso que eu quero voltar ao meu tema original. Quando eu digo que esse governo tem que dar certo, eu discordo, João, às vezes, muitas coisas. Faço o debate lá interno, mas eu quero que dê certo. Porque se não der certo, vai ser um desastre. A extrema-direita não pode voltar a conquistar o país. E aí tem problema, sim. Porque eu acho que a gente está muito institucionalizado. O governo toma decisões e não faz disputa política. Tem que fazer mais. Olha o dado que eu dei pra vocês. Houve um aumento na renda dos trabalhadores de 11% em um ano. Eu ando por aí, as pessoas não estão conectando com o Lula. A gente não está conseguindo comunicar. E eu acho que a gente tem que apostar novamente na mobilização. Eu aqui faço PT. Sabe que o PT antigamente tinha uns núcleos de base? Isso acabou. Foi a decisão de fazer um outro processo interno. Isso acaba afastando. Então a gente tem que entender que para derrotar a extrema-direita não é fazer um governo como se fosse 2003. A situação é completamente diferente. Tem que ter disputa política cotidiana. Eu acho que esse é o caminho, Manu, para a gente tentar retomar o processo e reeleger Lula em 2026. Tem que ter disputa política cotidiana. É o que ele tá falando, né? Faz a coisa e às vezes o povo não sabe, ou seja, não explica. O que ele tá falando aqui em linhas gerais? Que assim, cara, beleza que ele trouxe um dado positivo. Mas o que ele também tá colocando de forma implícita é o seguinte: às vezes eu vou tomar medidas que as pessoas não entendem. A cabeça dele, né? As pessoas não entendem. E você tem que explicar pra ela que não é a traição do Lula, mas é o momento que o país vive. Isso daí é a crítica que ele vai fazer pro Jones Manuel, porque o Jones Manuel é um cara muito crítico. Aí ele fala, rapaz, se fosse pra fazer corte de gasto no lombo do pobre, etc., também deixar o governo neoliberal de Bolsonaro. É o que eles fazem lá. Mas a gente tá na situação no Brasil, o governo tá gastando tanto, que vai ter que cortar de alguma coisa. O problema é que o Lula tá cortando no lugar errado, mas algum corte vai ter que fazer. Então, onde é que tá essa explicação? Pra explicar pra população que o que está acontecendo tem um contexto. Vamos voltar pro governo Bolsonaro. Você lembra quando o petróleo entrou no seu período de uma crescente vertiginosa, que saiu ali de $40 o barril, quase 130, que a gasolina tava batendo quase 10 conto? E aí? Não vai se explicar pra população? Tinha que se explicar pra população como é minimamente que a coisa funcionava. Será que houve essa explicação? Houve um empenho na época de algumas pessoas? Vamos trazer agora para a eleição de 24. Quantas e quantas críticas infundadas contra Bolsonaro foram feitas? Quantas pessoas se levantaram para fazer essa disputa política? Para desmentir o que está sendo dito por Bolsonaro? Os nossos grandes intergalácticos, eles são muito seletivos na hora de criticar. Na hora de cobrar. Tipo o Deltan Dallagnol, na hora de cobrar o Deltan, cobra no privado, né, no escurinho. Para não queimar o Deltan, né? Grande Deltinha. Já Bolsonaro não é pé na porta de humilhação pública. Não, olha o que o PT, olha o que a esquerda está comentando, as preocupações dele. E no jeito tá falando, cara, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter algo para oferecer. Inclusive a base mudou. A gente não pode ficar nesse negócio assim amarrado, emperrado. Eu sempre tô falando isso com vocês quando eu gosto de falar de questões internacionais. Falando, gente, olha só, o Foro de São Paulo continua existindo, a esquerda continua gostando, mas na bola dividida o Lula tá no bloco globalista. Não adianta querer ficar gritando sem parar. O Lula tá no bloco globalista. É o bloco que ele tá hoje, as coisas mudaram. Ou a gente reanalisa o cenário pra gente se posicionar de uma forma mais coerente, mais assertiva, ou a gente vai tomar 1-0. Vai tomar 1-0 no final, a gente não vai conseguir resolver, beleza. Você pode até conseguir estar certo na retórica, mas vai tomar 1-0, vai tomar uma pernada. Não dá pra olhar como se o mundo fosse imutável. Aí o Haddad conversou